Vamos começar com nossa aula, tá? Vamos falar agora de potencial devido a uma carga pontual, tá? Você sabe, né? Uma carga pontual é uma carga cujas dimensões, o diâmetro, né, dessa carga é muito pequena, tá? É como se fosse algo pontinho, né? Um pontinho, tá? E a carga está concentrada nesse pontinho, tá? Vamos supor que o sinal dessa carga seja positiva, tá? Então, nós sabemos que uma carga positiva produz umas linhas de campo, nesse caso, né, se é positiva e pontual, produz uma linha de campo radialmente sainte, né? Seria mais ou menos assim, né? Nessa região, assim, tá? É radialmente sainte, sempre tentando se afastar da carga, tá? E apontando sempre ao infinito. Então, seriam essas as linhas de campo, tá? Campo elétrico produzida por essa carga positiva, tá? Então, o que nós queremos determinar agora seria o potencial em algum ponto. Por exemplo, pode ser nesse ponto aqui, né? Nesse ponto P. Ok? E nesse ponto P que estaria, vamos dizer, a uma distância R a partir vamos dizer, R0, melhor, né? R0, uma distância R0 desde a carga, tá? Então, nós queremos calcular aí o potencial, né? Quanto vale o potencial e quantos volts, né? Aqui, quanto seria, né? E nós sabemos a fórmula, tá? Para calcular o potencial que seria o seguinte, né? O potencial em P, tá certo? É outra fórmula, tá? Esse aqui é para calcular o potencial e não a variação, né? Quando a variação, né, entre o potencial entre dois pontos, aqui há uma resta, né? Potencial no ponto final menos potencial no ponto inicial, né? Mas nesse caso não estamos calculando isso, senão a gente está calculando potencial em um ponto em particular. E esse potencial em um ponto particular era menos também aqui uma integral de linha que começava lá no infinito e terminava no ponto P, né? Era isso, ok? E de quem? Também do campo, tá certo? A integral de linha do campo, tá? E como é uma integral de linha, então ela acontece em algum caminho, né? Que vem em um caminho, se integra sobre um caminho que liga ao infinito com esse ponto, né? Poderia ser, por exemplo, esse caminho, tá? Então, essa seria a integração, né? Nessa parte. Começa no infinito e termina no ponto P. Então, significa que nós precisamos, para poder resolver essa integral, nós precisamos primeiro definir né, essa curva, esse caminho, tá? Onde vamos integrar, tá? Essa seria a primeira coisa. E a gente já pode fazer isso, então. Então, eu quero ir do infinito até esse ponto. Então, em vez de tomar um caminho curvo, que talvez seja difícil de tratar, tá? Talvez exista outro caminho mais fácil, tá? Em que a integral fique mais simples. Porque você lembra, né, que essa integral não deve depender do caminho, tá? Essa integral deve ser sobre qualquer caminho.
válido e dá o mesmo resultado. Então, eu vou pegar justamente como eu sei que essa linha que está passando por esse ponto P, essa linha de campo, ela se estende, na verdade, até o infinito, né? Ela vai até o infinito. Então, vamos dizer que já esse ponto que está aqui já estaria no infinito, vamos dizer, né? Esse seria já muito longe, tá? Então, nós poderíamos dizer o seguinte: então, o caminho que a gente vai adotar para poder fazer essa integração seria justamente esse ao longo dessa linha de campo, tá? Que coincida com essa linha de campo. Como essa linha de campo é reta, né? Vocês sabem, né, que quando a carga é pontiforme ou pontual, essa linha de campo é uma reta, não se curva. Ela vai desde a carga até o infinito, seguindo uma trajetória retilínea. Então eu poderia tomar isso, né? E chego ao meu objetivo, tá? Nesse caso, está dizendo começa no infinito e termina em P. Para não ter esse problema de ir no sentido contrário, né, do infinito até o P, tá? E você está observando que o campo vai no sentido contrário, né? O campo está apontando desde né? Está indo desde a carga, né? Até o infinito, são sentidos contrários, tá? Contrários. Então eu poderia inverter esse limite de integração, tá? Então se isso é permitido matematicamente, né? Então eu posso inverter desde que esse menos, né, seja usada. Justamente esse menos vai ser usada para poder inverter esse limite de integração, tá? Então some esse menos e se inverte o limite de integração. Então já teria uma integração desse tipo. É dizer que o caminho deve começar já em P e deve terminar no infinito. Então, nessa parte já posso trocar o sentido do caminho assim, tá? Que justamente já coincide com a direção do campo. Por que eu faço isso? Porque você lembra que esse dele deve ser ao longo do caminho, deve ter o sentido do caminho, tá? Deve ter o sentido ou direção do caminho. Né? Deve estar na mesma direção do caminho, porque esse dele é como se fosse um pequeno elemento desse caminho, né? Tá? Seria um caminho bem pequenininho, né? Por exemplo, começando nesse pontinho e avançando aqui. Então, esse seria o dele, né? Tá? Então, deve estar na mesma direção que nós estamos impondo, né? Na mesma direção do caminho que está se impondo, tá? E que mais? E o E, como você está vendo, estaria ao longo do caminho também, nessa situação que a gente já fez essa troca, né? De P a infinito. Então, significa que agora sim, nessa situação da figura, a gente observa que E, o campo elétrico, e tanto o diferencial de caminho, tá? Um pequeno elemento do caminho, são paralelas. Significa então que calcular o produto escalar delas já seria simples, tá? Então seria isso, né? Essa seria a vantagem, né, de ter colocado, né, trocado esse limite de integração, tá? Vamos lá. Já nos definimos o caminho, tá? Já tem o caminho. Agora o que está faltando é determinar, né, o campo, tá certo? Esse é o caminho, né? Definir o caminho. O caminho já foi. Agora nós precisamos de uma fórmula para o campo.
fórmula para E. Tá certo? Tá? Porque justamente a integral será calculada do campo, né? Então, sobre esse caminho que a gente já definiu. Então, está faltando a fórmula. E nós sabemos que o campo, em algum ponto, por exemplo, vamos dizer que nesse ponto, justamente onde está o diferencial de linha, né? Tá? O diferencial do caminho. Aqui nesse ponto, por exemplo, o campo, tá certo? Está saindo, né? Seria isso o campo. E quanto vale esse campo? O campo vale, isso seria a lei de Coulomb, né? Ou também a gente demonstrou usando a lei de Gauss, também, né? Que era constante de Coulomb, a carga, né? Nesse caso, que mais? Dividido pela distância desde esse ponto até esse ponto, que nesse caso vamos chamar de Rzinho, tá? Então, desde esse ponto até a carga vale Rzinho, tá? Por isso que aqui coloquei um Rzão, porque Rzão seria simplesmente desde o ponto P até a carga, tá? É diferente, né? Então, agora Rzinho não, Rzinho seria o ponto, né? Um ponto do caminho, algum ponto do caminho, né? Que vai desde P até o infinito. Então, esse é o quadrado, né? E a direção seria radial, tá? Radial. Então, se a gente definir essa direção radial assim, né? Vamos definir assim. Um vetor unitário nessa direção. Esse R chapéu seria um vetor ao longo justamente dessa linha de campo, tá certo? Radialmente saindo, né? Então, o campo justamente tem que estar na mesma direção que isso. Então, o vetor unitário desse campo será R, ok? Então, seria isso, né? Ok? E pronto. Então, já nós temos a fórmula do campo. E também, que mais a gente precisa? Olha, e se nós temos a direção do campo, já usando essa informação, você também poderia dizer, olha, mas então já que você definiu o R chapéu, eu poderia também já escrever a fórmula de quem? Do diferencial de caminho. Porque o diferencial do caminho, você lembra? Esse seria o vetorzinho pequeno que está de rosa aqui. Né? Que eu desenhei começa aqui, né? Está apontando, né? Radialmente também para fora, esse vetorzinho pequeno. Esse também estaria na mesma direção que esse. Então, seria o módulo dele multiplicado pelo unitário. Seria esse daqui. Tá? Porque está apontando na mesma direção que R chapéu e na mesma direção que o campo. Tá vendo que tanto o campo, tanto o diferencial de caminho tem o mesmo dr. Tá? Você está observando isso. Tá? E estaria faltando então simplesmente o módulo, né? O tamanho desse vetorzinho. O tamanho desse vetorzinho. Mas esse tamanho de vetorzinho seria como se fosse um acréscimo de R. Quanto ele avança, né? Seria como se fosse um acréscimo. Então seria simplesmente isso, né? O acréscimo de R seria dr, diferencial de R. Tá? Então esse daqui, né? Esse daqui, esse seria diferencial de R simplesmente, né? Um pequeno acréscimo, um diferencial de R, tá? Então, agora sim, o diferencial de caminho seria simplesmente um pequeno acréscimo, né, de R, né, multiplicado pelo unitário, tá? Ou por esse versor que aponta ao longo dessa linha de campo, tá? Tudo certo. Então, agora sim, já posso substituir aqui nessa fórmula para poder fazer os cálculos, né? Mas antes disso, eu poderia fazer o seguinte, já calcular o produto escalar, né? Porque aqui está aparecendo um produto escalar, né? Então, produto escalar
para já ir substituindo, seria o seguinte, né? Seria então E multiplicado por DL. Tá certo? Então, nós substituímos o E, que seria constante de Coulomb, a carga, dividido R quadrado, R chapéu. Agora, produto escalar. Né? Produto escalar está aqui. Produto escalar, DL, diferencial DR e R chapéu. Tudo bem? Então, agora sim, tudo que for escalar, né? Qual seria escalar? Escalar seria essa parte. Escalar seria essa parte. E os vetores seriam simplesmente isso. Então, tudo que for escalar, a gente agrupa ela, né? Agrupa eles, os escalares, e multiplica normalmente, como se fosse um número real normal, né? Então, aqui, esse aqui passa, né? Multiplicar com esse escalar. E o outro lado fica, a parte vetorial, fica sobrando, produto, então, escalar aqui, né? R chapéu com R chapéu. Isso você já sabe, você pode demonstrar que isso daqui vai dar 1. Porque você está multiplicando dois vetores unitários. E esses dois vetores unitários são idênticos, né? Porque isso aqui seria o seguinte, né? Seria o módulo do primeiro, que é Rzinho. Módulo do segundo, Rzinho. Pelo cosseno do ângulo que eles formam. Se são vetores idênticos, que ângulo forma? Claro, zero. E então aqui, olha, aqui vai ter muitos 1. 1 aqui, tá unitário, né? Então, módulo 1. E cosseno de 1, cosseno 0, 1. 1 ao cubo, 1. Tá certo? Então, tudo isso vai dar 1. Tá certo? Então, 1. Então, agora sim, nós podemos reescrever. Talvez já escrever na fórmula, tá? Aqui. Do campo, do potencial, perdão. Então, seria integral, tá? Então, o produto escalar já seria isso. Então, a constante de Coulomb, multiplicado pela carga. E 1 aqui não vai alterar nada, né? 1 vezes tudo isso não vai mudar nada. Diferencial de R simplesmente dividido por R quadrado. Ok? Então, olha, você transformou a uma integral tradicional, né? Esse R como se fosse um x, aqui seria x quadrado, né? Uma integral de cálculo 1, tá? É uma integral simples. Agora você tem que definir e R. Aqui está a integração, está em R. Quando a gente vai desde o ponto P, né? Porque é assim, né? A gente começa no ponto P e termina no infinito, né? Quando a gente vai de P até o infinito, o que acontece com R? R varia de onde a onde? Então a gente pergunta, quanto era R quando estávamos no ponto P? Nosso R era Rzão. Então ela vai desde Rzão até onde? E quanto vale nosso R quando nós estamos muito longe? Estamos aqui no infinito, né? Isso aí significa muito longe. Significa muito longe, né? Quanto vale? O R vale com certeza uma distância muito grande, então também vale infinito. Então já nos definimos. Agora sim, como a gente está acostumado, né, em cálculo 1, os limites de integração são números reais, tá? Então bastaria integrar essa parte, né? Então vamos fazer um espaço aqui para poder concluir esse trabalho. Então continuamos, né, já nessa parte, tá? Vamos continuar aqui. O que nós poderíamos fazer aqui primeiramente? Primeiramente, a gente precisa tirar para fora as constantes, que seria a constante de Coulomb e a carga, que é um valor constante, né? A carga é isso que está aqui, né? A carga desse objeto, né? Desse objeto pontual, tá? Bem pequenininho, dimensões pequenas, tá? Então, o que fica dentro seria essa integral simplesmente. Uma integral que vocês já resolveram em algum momento.
seria, né? Então, saiu isso, vai ficar 1 sobre r quadrado diferencial de r, tá? Se você quiser, se você está com medo de trabalhar com r, você pode trocar por x, não teria nenhum problema. Aqui x, então aqui também seria x. Mesma história, não tem nenhum problema, tá? Porque dentro da integral você pode mudar da variável que você quiser, tá? E agora, né, claro, né, em vez de ser r, seria o x que vai variar de r até o infinito. Não tem perigo, tá? Pronto. Você lembra que esse aqui é uma função potência, né? Porque esse 2 que está aqui como expoente, né, essa potência está embaixo, pode subir e esse expoente troca de sinal. Então, seria x elevado a menos 2. É uma função potência, né? Tá certo? E a integral dessa, a integral indefinida, né? Podemos já fazer aqui mesmo. Ficaria da seguinte forma, né? Seria x menos 3, ou perdão, menos 1, porque seria, olha, menos 2 mais 1, né? E denominador, mesma coisa, menos 1. E, claro, desde o infinito, ou perdão, desde o r, né? Primeiro é o ponto inicial, desde r1 até o infinito. Pronto, então seria isso, né? Você viu que tem um menos aqui, e esse menos já poderia sair dessa parte, então colocamos na frente. Menos essa constante de Coulomb, a carga, e esse menos 1 já passou a dividir, vamos dizer aqui, né? Ao dividir por menos 1, o que acontece é que tudo isso troca de sinal, então fica menos aqui. E aí ficaria simplesmente sobrando quem? Sobrou simplesmente essa parte, tá? Então ficou sobrando quem? X menos 1, tá? dr até o infinito, tá certo? E aqui sim, vamos lá, vamos continuar. Vai ficar, então, menos constante, né? Escrevemos as constantes. Agora sim, vamos definir já, ou vamos calcular nesses limites de integração. Então, primeiro vai infinito, então seria como? Infinito a menos 1, menos r a menos 1, razão, né? Seria isso, tá? Então, logo, como seria, né? Esse resultado? Infinito a menos 1. Podemos a gente calcular aqui. O que seria infinito a menos 1? Infinito a menos 1 seria 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito significa 1 dividido por um número muito grande. Porque infinito é um número grande, né? Número muito, muito grande, né? Escrevo simplesmente assim, número muito grande. Se você divide 1 por um número muito grande, você poderia fazer isso na sua calculadora, por exemplo, né? Divida 1 pelo número mais grande que a calculadora permite escrever. E esse aí vai dar um valor próximo a zero. Aproximadamente zero. Então, significa que infinito a menos 1, esse daqui, vai dar aproximadamente zero, que a gente diz zero já, né? Tá? Porque o infinito ainda é maior que esse número grande que você vai escrever na calculadora. É maior daquele número que consegue você imaginar, tá? De maior número que você consegue imaginar, o infinito é maior ainda a ele, tá? Então, significa que essa parte se anula, e aqui vai aparecer menos com menos, então vai virar mais no outro lado. E vai ficar r a menos 1. E r a menos 1, tá? R elevado a menos 1 seria 1 sobre r. A gente já falou, né? A gente já fez essas coisas. Então, o resultado final seria o seguinte, né? A constante, olha, esse menos se anula com esse menos. Então, fica a constante de Coulomb. E esse r menos 1, 1 sobre r. Ao multiplicar a isso, o r vai no denominador. Ok? Então, o potencial no ponto P é simplesmente, olha isso, né? Tanto trabalho só para encontrar isso, essa fórmula bem pequena, né? A constante, o potencial, então, nesse ponto é igual a constante de Coulomb, a carga, dividido simplesmente pela distância, tá? Pela distância, né? Bem mais simples. Já não é, nem é quadrado aqui, simplesmente R, né? Ok? Quadrado geralmente quando é o campo, né? Mas aqui o potencial não aparece o quadrado.
Ok, pessoal? Então seria isso. Claro, nos livros você acostuma, em vez de ser R, aparece já R pequeno. Mas isso a gente pode fazer uma mudança depois, né? Em vez de ser um R aqui, a gente pode chamar. Já que a gente já fez todo esse trabalho com Rzinho, né? A gente precisava Rzinho como variável aqui. Uma vez que a gente terminou, no final, a gente pode chamar esse R de Rzinho simplesmente. Então, se for Rzinho, aqui aparece um Rzinho. Esse é simplesmente uma mudança, tá? Mas claro, esse Rzinho continuaria sendo essa distância, né? Desde a carga até o ponto P. Ok, pessoal? Então, a gente já sabe como calcular o potencial devido a uma carga pontual, tá? Então, já não precisamos fazer novamente essa integral, né? Isso daqui. Não precisamos. Essa era a definição do como calcular o potencial em qualquer situação. Mas para o caso de uma carga pontual, a gente já sempre vai usar isso. Não precisamos mais voltar a isso, tá? Antes de, né, continuar com o próximo assunto, eu quero, né, fazer uma observação sobre o potencial, tá? É importante isso. O potencial é uma grandeza escalar, tá? Não é mais vetorial. Por essa razão, o potencial ela é mais fácil de tratar, né? Porque a gente trata melhor, né? Vocês mesmos sabem, né? Por experiência própria, que tratar um escalar é muito mais fácil, tá? Não tem que não precisamos nos preocupar com a direção, né? O sentido, né? O ângulo, né? Simplesmente quando é escalar, a gente precisamos nos preocupar pelo valor, nada mais, tá? Ok, o potencial pode ser positivo ou negativo, isso sim, tá? Dependendo do sinal da carga, tá? E é isso, né? É importante essa observação, tá? Por isso que é muito mais fácil trabalhar com potencial que campo, tá? Então, em muitas situações, e já nos próximos capítulos, a gente vai falar mais de potencial que do próprio campo, tá? Tudo bem, pessoal. Então, agora sim, vamos falar sobre o potencial devido a um sistema de cargas pontiformes, tá? O sistema de cargas pontuais. Então, vamos começar vamos supor que nós temos três cargas, tá? Pequenas em dimensões, tá? Pequenas. É dizer, não pode ser, por exemplo, né, um objeto com diâmetro grande aqui, né? Porque senão já vai mudar tudo que eu vou falar, tá? Já, já seria diferente o cálculo, tá? Vamos considerar que esses objetos no diâmetro deles são pequenininhos comparado com essa distância, né? R1, tá? Mesma coisa aqui, né? Essa distância, o diâmetro da carga Q2 é pequenininha comparado com R2, tá? E assim também para R3, para a carga 3. Então, como seria, né, o potencial? Vocês já estão no ponto P, aqui está o ponto P, e vocês querem saber quanto o potencial aqui, né? Tá? Quanto seria o potencial em P? Então, você está parado aqui, você vai perceber a presença tanto da carga Q1 e tanto da carga Q2 e tanto da carga 3. Você já está na presença de três cargas. Tá? Então, pelo princípio de superposição, você vai dizer, olha, o potencial aqui vai ser igual ao potencial devido a Q1 mais o potencial devido a Q2 mais o potencial devido a Q3, tá? Então seria, né? Então vamos chamar. Então B1 vamos chamar o potencial devido, né? Q1. Em onde? No ponto P também. Mais o potencial devido a carga Q2, onde? Também no próprio ponto P. Mais o potencial, né, da carga Q3, onde? No ponto P. Tá? Todos estão no mesmo ponto, P, porque nós queremos calcular aqui, tá certo? Nesse ponto, devido a essas três cargas, né?
Ok, então, aqui para vocês se orientar, então, por exemplo, isso aqui seria, né, potencial, para você lembrar, potencial devido à carga, simplesmente a carga Q1 no ponto P, né? Tá? Aí está indicado já isso, né? Então, agora sim, nós podemos já substituir pelas fórmulas ou pela fórmula que a gente descobriu, né, um pouquinho antes aqui. Então, o potencial, né, devido, né, à carga 1 no ponto P seria simplesmente, né, a constante de Coulomb, o valor da carga Q1, que é justamente Q1, dividido pela distância. Quanto é a distância? R1. Tá certo? Tá vendo? Bem mais simples, né? Escrever. Porque R1 é distância, não é vetor nada, tá? Simplesmente distância. E aqui não aparece nenhuma direção. Mas, agora seria, né? O potencial da carga 2 nesse ponto também. Então, seria a constante de Coulomb também. A carga Q2 agora. E a distância R2, tá? Nem todos estão na mesma distância, né? Por isso que R2 aqui tem que ser diferente de R1, tá? Em geral, né? E mais, agora o potencial, tá certo? O potencial é da carga Q3, que seria isso. Também pela distância a que se encontra a carga Q3 do ponto P. Tá? Então, esse seria o potencial devido, né, o potencial no ponto P, nesse ponto P, devido a essas três cargas, tá? Ok? É bem simples, né? Então, vamos agora generalizar em geral. Em geral, vamos supor que nós temos para N cargas pontiformes, né? Para N cargas pontuais. Então, como seria, né, a fórmula? Então, nós podemos transformar essa fórmula que está aqui, né, em uma sumatória. Essa fórmula que está aqui, né? Tá? Para poder generalizar essa fórmula. Então, o potencial em P seria a mesma coisa que o seguinte, uma somatória, tá? O símbolo seria isso, que começa em 1 até N, tá? Você vai vendo, esses seriam os termos da somatória, né? O primeiro termo, segundo termo, terceiro, né? Tá? Então, olha, os termos têm uma estrutura parecida, né? Você está vendo? Olha, esse aqui é parecida a esse daqui, esse parecido, né? A esse daqui também, né? Os três são parecidos. A única coisa que está mudando são os índices, os subíndices da carga e do R. Mas quando a carga tem subíndice 1, o R também tem 1. Quando é 2, 2, né? Então, nesse caso, eu poderia escrever simplesmente assim, né? I dividido pelo RI. Justamente esses índices vão ir variando, né? Quando I for 1, justamente adotarão valores 1, que dá esse primeiro termo, mais quando I for 2 aqui, então dará esse. Quando será 3, né? Então dará isso. Então aqui N não deveria ser qualquer número, senão tem que ir até 3 simplesmente, nesse caso, né? Então essa fórmula que está aqui em cima seria representada ou agrupada dessa forma, usando somatórias, tá? Então, no caso de que seja, né, o caso geral para N cargas, imagina 4, 5, 6 ou mais cargas, então eu poderia usar essa fórmula. Então seria uma somatória que começa, né, em 1 e termina, vamos dizer, N carga, então terminará N. Aqui quando era 3 cargas, aqui ia 3, né? Então N cargas, aqui deve ir até N.
a constante de Coulomb é a carga e dividido pela distância, né, da carga iésima ao ponto P, tá? Essa aqui. Então, essa seria a fórmula geral, né, para N cargas. Continuamos, né? Vamos falar um pouco mais sobre superfície equipotencial, tá? Nesse caso, para uma carga pontual, né? Vamos voltar, né, a ter uma carga, simplesmente uma carga pontual, tá? Como seria a superfície equipotencial, né? Você lembra que superfície equipotencial, tá certo? É uma superfície, tá certo? Como diz, né? É uma superfície, tá? Qualquer superfície, onde o potencial é constante. Não varia, constante, tá? Sobre toda essa superfície é constante. E nós determinamos para uma carga pontual que o potencial em um ponto P, por exemplo, tá? Em um ponto P qualquer, era simplesmente a constante de Coulomb, a carga, né, que produz esse potencial, dividido pela distância, né, desde a carga até o ponto P. Tá? É dizer que depende simplesmente do R. Depende somente de R. Da distância, né? Desde a carga até o ponto. Tá? Porque tanto a carga, tanto e a constante, né? Como já diz o nome, é constante. Essa parte é constante. Tá? Ok, então vamos a esse caso, né? A esse desenho. Nós temos uma carga, tá certo? Uma carga qualquer que, né? E então a uma certa distância, vamos dizer a certa distância é esse aqui que seja o Rzinho, o R, tá? Então vamos dizer que aqui seria o ponto P, tá? Então o potencial nesse ponto P justamente será isso, tá certo? Será, né, esse valor aqui, tá? Que depende do Rzinho justamente, a distância, né, Rzinho. Porém, se a gente determinar o potencial em outro ponto, que também está à mesma distância da carga, também, né, mesma distância R, quanto será o potencial? Também será o mesmo valor que aqui, porque será a constante de Coulomb, o valor da carga, dividido pela distância, que continua sendo o mesmo, tá? E se for outro ponto, por aqui, se a distância continua sendo a mesma coisa, o potencial aqui, né, que podemos já chamar esse ponto de Q, por exemplo, né? Então, o potencial em Q continuaria sendo isso. Significa que nos pontos que se encontram a mesma distância, né, da carga, o potencial é o mesmo. Tá certo? Então, em um espaço tridimensional, tá certo? Os pontos que estão à mesma distância de algum centro, de algum ponto, né, que está no seu centro, como nesse caso, seria uma esfera, né? Esse aqui seria uma esfera. Um espaço tridimensional, tá? Ok? Então, nessa esfera, então o potencial é o mesmo. Por quê? Porque todos os pontos da esfera, tanto qualquer ponto que você pegar, estarão à mesma distância de quem? Da carga. Tá? Claro, né? Seria uma esfera cujo centro é a carga. Tá certo? Esfera cujo centro é a carga. Não é qualquer esfera, né? É uma esfera que está centrada, né, na carga. Tudo bem, então o que significa? Que nesse caso de uma carga pontual, a superfície equipotencial seria que uma esfera, porque justamente nessa esfera
o potencial é constante. Tá certo? Sobre essa superfície, tá? Sobre essa superfície, o potencial é constante. Potencial é constante, porque está na mesma distância, né? E quando a gente mantém constante a distância, o potencial não varia, tá? Então, significa que, nesse caso, da carga pontual, a superfície equipotencial será uma esfera. Uma esfera centrada na carga, tá? Quem seria, na verdade, seria isso. Esfera cujo centro é a carga. Tudo isso que eu falei aqui é válido somente para o caso de carga pontual, tá? Em que as dimensões dessa carga aqui sejam pequenas, tá? Não sejam consideráveis, tá? E pode ser considerado como se fosse um ponto, simplesmente. Um ponto geométrico assim, né? Tá, e se for, já, por exemplo, um objeto, né, com grandes dimensões, por exemplo, né? Ou pode ser uma bexiga, né? A bexiga também tem mais ou menos parecido a essa situação. Depois vou explicar por quê a essa situação. Pode ser outra figura, tipo uma batata, por exemplo, né? Esse daqui. Então, né, vamos dizer que esse objeto está carregado, né, com uma carga Q. Eu vou colocar uma carga maiúscula Q. Então, nessa situação, existe, claro, uma superfície equipotencial a esse objeto, porém já não será uma esfera, tá? Geralmente é uma superfície que acompanha esse contorno desse objeto. Então, nas proximidades dessa batata carregada, por exemplo, né, vai acompanhar essa superfície, a capa, né, exterior dessa batata. Seria mais ou menos assim. Tá? Na vizinhança, né? Na vizinhança exterior da batata, a superfície equipotencial acompanha, né, a forma dessa batata. Tá? Aproximadamente, tá? Isso também se mantém quando se vai afastando. Mas à medida que se afasta muito, já essa forma pode mudar. Tá? Mas nas proximidades é bem parecido a superfície equipotencial à superfície desse objeto, tá? Se ela tem essa forma um pouco ovalada, então a superfície equipotencial também será assim. Se ela for um pouco mais achatada, também a superfície equipotencial também vai se achatar, tá? Então, seria isso em casos em que o objeto, a carga não seja pontual, tá? Vai ser diferente, tá? Não é que sempre seja uma esfera, né? Esferas será para a carga pontual, como falei aqui, né? Carga pontual. Ou também para objetos que têm simetria esférica. Por exemplo, como eu falei, né? A bexiga, né? Se você encher uma bexiga e ela tenha a forma esférica, tá? Vamos dizer que é bem esférica. Ou pode ser um condutor esférico, né? Metálico, né? Então, pode ser também, então, a carga, vamos dizer que é distribuída uniformemente, tá? Nenhum lugar tem mais carga, em todo lugar está da mesma forma distribuída a carga, tá? Então, nessa situação, como já mencionei aqui, que a superfície equipotencial deve acompanhar a forma desse objeto. Então, mais ou menos, deveria ser também uma esfera, tá? Deve ser uma esfera, né? Uma esfera cujo centro dessa esfera também coincide com o centro da carga, tá? Então, nesse caso, sim, também pode ser uma esfera, tá? Mas tem que ter essa simetria esférica, né? Ok? Mas, em geral, né, para objetos, né, que têm formas aleatórias assim, a superfície equipotencial pode ser bem diferente, tá?
Não seria mais bem diferente de esferas. Então, vamos supor que a gente tem agora, né, três esferas, né, três esferas de diferente rádio, né. Esse aqui interna, né, de cor laranja, é de rádio R1, de cor azul, né, de rádio R2 e amarela de raio R3, tá? Então a pergunta é: as três, né, esferas são equipotenciais? A resposta é sim, né? Tá? Claro, né? Mas cada superfície equipotencial, cada esfera tem seu potencial, tá certo? Podemos supor, por exemplo, que essa esfera que interior, né, tenha um potencial, vamos dizer, de 100 volts, por exemplo, tá? Então, sobre todo a superfície laranja, o potencial vale 100 volts. Porém, na superfície azul, pode ser que, ou tem que ser já um potencial diferente. Mas, porém, em qualquer ponto dessa superfície equipotencial, tá? Pode ser aqui, em qualquer ponto dessa superfície ou essa esfera azul, o potencial tem que ser o mesmo. Poderia ser que nesse caso, tá? O potencial, né, seja, vamos dizer, 120 volts. Pode ser, tá? E laranja, a mesma coisa. Já existirá outro valor de potencial, né? Vamos dizer que na laranja, ou perdão, amarelo, tá? Na superfície amarela, tá? Na esfera amarela, pode ser que o potencial tenha já valor de 140, por exemplo, né? Tem que ser diferente, tá? Ok? Então, cada esfera é uma superfície equipotencial, claro, com diferente potencial em cada uma delas, tá? Aqui você está notando que o potencial vai aumentando à medida que você se afasta do centro, né? Quando se afasta da carga. Então, o que isso que significa? Qual seria o sentido do campo nesse caso? Iria do infinito para a carga ou estaria indo da carga para o infinito? Qual seria o sentido, né? Tá certo? Ok? Eu poderia deixar um exemplo nesse caso, um exercício assim. Eu poderia dizer então que você descubra o sentido do campo. Você lembra? O campo, né? Isso nós falamos para o campo uniforme, né? Que também se cumpre, né, nesse campo, nessa situação em que o campo não é uniforme, também se cumpre. Que seria, né? Eu tenho a superfície equipotencial era um plano, né? No campo uniforme, né? Imagina que nós tínhamos 120 volts e aqui vamos dizer que a gente tinha 100 volts, tá? Então, nós falamos que o campo ia, a direção do campo ia do potencial maior para o potencial menor. Ou que se a gente andar na mesma direção do campo, a gente ia encontrando pontos com menor potencial. E se a gente andar no sentido contrário, o potencial aumentava, né? Então, isso se cumpre aqui também. Significa, né? Como nós falamos, o campo vai do maior potencial ao menor potencial. O campo vai. Então, onde está o maior potencial? Aqui fora. Então, significa que o campo seria, né, de maior a menor. Então, o sentido seria o seguinte, né? Seria, por exemplo, nesse ponto, ou nesse ponto, vamos ver, iria assim. A linha de campo seria isso, né? Apontando para a carga. Significa que essa carga é positiva ou negativa? Significa que é negativa, que Q é menor que zero, né? Porque ela está absorvendo as linhas de campo, tá certo? Então, essa linha de campo, né, com certeza deve ter começado no infinito e está entrando nessa carga negativa, tá? Em qualquer lugar deveria ser isso, tá? Em qualquer lugar.
tá certo? Claro, se for dado isso, né? Se for dado essa situação. Claro, aí você poderia dizer, olha, mas o potencial era igual a constante de Coulomb pela carga, distância ao quadrado. Esse aqui é positivo, esse aqui também é positivo. E se a carga é negativa, então o potencial deveria ser negativo. Então você tem razão. Significa que aqui, o potencial que coloquei aqui estaria errado, né? Deveria ser negativo. Então eu posso trocar esses valores. Tá certo? Uma carga negativa produz um potencial negativo, né? Tá? Então aqui seria, então menos, vamos dizer que seria menos 80, por exemplo, menos 80. E aqui seria já, no interior seria, vamos dizer, menos 100. Tá certo? Porque justamente nessa direção, o potencial, quando a gente caminha, né, na direção do campo, que seria isso, o potencial deve diminuir. Justamente, estamos indo de menos 80 a menos 100. Esse aqui mais negativo, então é um potencial menor. E aqui já seria, por exemplo, menos 120. Por exemplo, tá? Eu estou dando exemplos aleatórios aqui, né? Mas a única coisa que estou considerando é que deve ser coerente com essa fórmula. Ok? Então, agora sim, faz sentido. O potencial é negativo porque a carga é negativa, tá? É coerente com isso. E também, como a carga é negativa, então as linhas de campo estão entrando. Então, significa que nessa direção do campo, o potencial deve diminuir. Então, as esferas, né, mais pequenas, de raios mais pequenas, devem ter um potencial menor. Tá? Então, aqui, por exemplo, nas proximidades do campo, o potencial deve ser muito negativo, tá? Menos 1000, menos 2000 e assim, né? Tudo certo, né? E notem também sempre que o campo atravessa, né, a superfície equipotencial em qualquer ponto, sempre formando 90 graus, que já também era uma propriedade das superfícies equipotenciais, tá? Sempre 90 graus em qualquer ponto, né? Aqui, por exemplo, vai atravessar essa linha de campo, mas vai formar 90 graus com cada uma das superfícies. Tá certo? Então, essa é uma propriedade geral. Pessoal, até o momento, né, a única relação entre E e B que a gente conhece seriam essas duas, né, relações, tá? Essa daqui e essa daqui, tá? É uma relação um pouco complicada porque aparecem integrais, tá? Então era a única relação que a gente conhece até o momento, tá? Mas a gente vai descobrir que existe outra relação mais simples entre o campo e o potencial, tá? Qual seria, né? Para isso a gente vai começar justamente com uma dessas relações conhecidas, né? Pode ser essa primeira ou pode ser essa segunda. Mas para mim é melhor usar essa daqui, né? Essa fórmula se usa, né, quando a gente quer calcular a diferença de potencial entre dois pontos, né? A gente fazia isso. Esse aqui a gente usa já quando a gente quer calcular o potencial em algum ponto determinado, em um único ponto, tá? E a gente usava isso, né? Então, eu vou aproveitar dessa relação que está aqui, tá? Essa parte que está aqui parece, se a gente lembrar de cálculo um pouco, um pouco de matemática, né? Parece que fosse uma integral, você lembra, né? Lembrando o cálculo 1, vamos lá. Lembrando o cálculo 1. Você lembra que se você tinha, né, uma integral, por exemplo, né, desse tipo, por exemplo, desde A até B, esse daí era igual, a gente encontrava, né, antederivada dessa função aqui, né? Vamos dizer que a antederivada seja
f maiúscula. Antederivada significa que é uma função que ao derivar essa, me dê o que está aqui dentro. Esse se denomina antederivada, né? Ou a integral indefinida também, né? Essa seria a integral indefinida dessa função que está aqui dentro. E depois a gente fazia o seguinte, né? Calculava entre esses extremos. A, B, né? Tá certo? E então aqui seria justamente f de B menos f de A. Ok? Então apagamos isso. Então reescrevemos dessa forma. Seria a antederivada calculado em B menos antederivada calculada em A. Então, olha, se você vê aqui, tem essa aparência. Tá certo? Tem essa aparência. É alguma coisa calculada no limite superior aqui né? E depois restado no limite inferior. É dizer que essa tem a aparência de ser uma integral, né? Tá certo? Desde A, vamos dizer desde A até B, de alguma coisa, tá? De que seria? De que seria? Seria, eu vou acelerando um pouco, seria de diferencial de B, tá? E por quê? Por que seria diferencial de B? Olha, dá uma olhada. Imagina, se aqui em vez de ser, tem essa forma, imaginamos que seria diferencial de y. Tá certo? Diferencial de y. Como mudaria aqui? Você sabe que a integral de diferencial de y, ou x mesmo, pode ser x, diferencial de x, que daria? Daria x. Se for aqui y em relação a y, aqui daria y e menos y. Tá certo? E se for b, diferencial de b, então aqui daria b e aqui daria b. Tá certo? Então, isso daqui é justamente isso. Tá? Então, isso, lembrando de cálculo, né? Tudo certo. Então, se for assim, já posso substituir da seguinte forma. Então, tudo isso igual a menos, tá? A integral desde A até B de isso daqui. Tá certo? Então, pronto, né? E agora, fazemos o seguinte. Esse menos que está aqui, colocamos para dentro. Tá? Uma vez que está dentro, a gente observa que essas integrais e essas integrais são iguais. Significa que isso e isso daqui são iguais. Tá certo? Então, a gente deduziu que o diferencial de B é igual a menos o campo multiplicado pelo diferencial de L. Tá certo? Ok? Então é isso. Agora a gente vai a usar um pouco de coordenadas cartesianas. Usando coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Tá? O que a gente vai descobrir? O dl em coordenadas cartesianas seria, usando, né, seria um deslocamento na direção x, que seria dx, tá? Um deslocamento na direção y, um deslocamento pequenininho, né, na direção z. Então, em coordenadas cartesianas, esse dl que está aí seria isso. E o campo, em coordenadas cartesianas, que a gente está trabalhando, tá? Teria componente x, componente y e componente z. Tá certo? Ok, agora, ao fazer o produto escalar, o que vai ficar? Né? Porque a gente precisa calcular o produto escalar. Então, vai ficar, olha, diferencial de b igual a menos esse produto escalar entre E com dl. Então, seria, abrimos parênteses, seria EX
multiplicado por dx mais EY multiplicado por dy mais EZ multiplicado por dc. Então, nós encontramos isso, né? Tá? E, claro, fechamos o parênteses. Ou antes de fechar, esse menos pode entrar a cada um. E você vai ver que cada um vai trocar de sinal. Então, aqui seria já menos. Aqui seria menos. Aqui seria menos. Né? Cada um troca de sinal. Tudo certo, né? E você sabe, por outro lado, que o V é uma função de quem? É uma função de x, de y e z. Você lembra? Tá? Imagina, né? Você só tá aqui uma carga qualquer. Assim mesmo, vamos aqui. O ponto P, que está aqui, por exemplo. Né? Ou aqui, né? O ponto A, por exemplo. Não tem suas coordenadas? Ele tem suas coordenadas. Ele representa um ponto, né? E esse ponto tem quem? Sua abscissa, sua ordenada e a cota, né? Tá certo? Então, esse que estou falando aqui é isso. Tá? Então, o potencial depende, né, das variáveis x, y, z das coordenadas cartesianas. Tá? Então, se a gente tirar um diferencial dela, desse potencial, se a gente tirar um diferencial, o que vai ficar é o seguinte: seria a derivada parcial de v em relação a x, de x, derivada parcial de v em relação a y, esse seria o diferencial exato, tá? C, mais a derivada parcial de v em relação a, perdão, aqui eu me confundi, a z dc. Ficaria isso, tá? Então, o que significa? Olha, isso daqui é tudo isso. E se você comparar com isso daqui, você já pode identificar, olha, quem é coeficiente de x? Esse daqui. Então, significa que isso daqui é justamente isso, tá? Então, aqui já vamos resumindo tudo esse resultado, né? Significa que menos EX, a componente x no campo, na direção x, né, com negativo, seria exatamente igual a isso. Tá? E que mais? Esse daqui, menos, seria igual a quê? A derivada parcial de v em relação a y. E esse daqui, menos esse, seria justamente essa parte aqui. É igual a essa parte, né? Porque tem, olha, está multiplicado por diferencial de z, tá? Igualamos, né? Diferencial por diferencial, né? Igualamos. Então, seria isso. Ok? E se nós multiplicamos por menos a cada um, então aqui some menos e aqui aparece um menos na frente. Aqui mesma coisa, aparece um menos na frente. Então, aqui nós encontramos uma relação entre as componentes do campo e o potencial. Então, se a gente quer encontrar a componente x do campo, a gente precisa derivar o potencial em relação a x, parcialmente, e colocar um menos na frente. Mesma história para a componente y e a componente z, tá? Existe uma simetria, né? Esse é um resultado interessante, tá certo? Então, a gente já pode apagar essa parte aqui, né? E colocar ainda de uma forma mais compacta esse resultado. Então,
como poderia ser? Então, olha, o campo é igual, né, às suas componentes, EX, mas só que o EX, a gente já sabe que é a menos derivada de V em relação a X. E a componente Y em relação à derivada parcial em relação a Z. A componente Z seria isso, ok? Colocamos em evidência menos aqui, então todos ficam sem o menos. E o que seria isso daqui? Esse daqui é justamente a gradiente do potencial, né? Aqui não vai ponto, perdão. Seria a gradiente do potencial, tá? Então, portanto, o potencial, perdão, o campo elétrico seria o menos a gradiente do potencial. Tá certo? Uma relação importante. Tá? Então, toda vez que você quer calcular o campo e você já conhece o potencial, basta você tirar o gradiente desse função potencial, né? E colocar um menos, então você já tem o campo. Então, esse aqui, em muitas situações, é uma relação mais útil que essa daqui da forma integral que nós tínhamos aqui. Tá certo? Mas tudo, essas três formas, essa primeira forma, essa segunda forma e agora essa terceira forma, todas são equivalentes, tá? Depende a necessidade, né? Tem vezes em que a gente precisa usar isso, tem vezes que a gente precisa isso, tá? Mas é isso, né? Foi necessário um pouco de matemática para chegar a essa demonstração, né? Tá? Lembrar um pouco de cálculo 1 e cálculo 2. Então, vamos com um caso particular, né? Para que se entenda melhor toda essa fórmula, né? Essa fórmula que acabamos de demonstrar, a relação entre o campo elétrico e o potencial, né? Isso daqui. Não esqueçam desse menos, tá? É importante esse menos. Se não aparecer, aí vai dar um erro. Ok. Vamos imaginar que nós temos, né, uma carga pontual, né? O caso mais simples. E nós queremos calcular, nós sabemos, né, o potencial em algum ponto P. Nós sabemos que isso já comentei no ponto P, por exemplo, o potencial. Seria a constante de Coulomb, a carga, né, multiplicado pela carga, dividido pela distância, né, R. Tá certo? Essa é a fórmula que a gente conhecia. Ok, mas a gente vai variar um pouquinho aqui, vai entrar mais no detalhe. E se a gente escrever isso, tudo isso em coordenadas cartesianas? E essas coordenadas cartesianas têm sua origem que coincide justamente com a posição da carga pontual. Tá certo? Então aqui vamos dizer que seria, nós estamos acostumados da seguinte forma, né? Esse era X, esse seria o Y e esse seria o Z. Tá? Então, nessa situação, essa distância R, tá certo? Seria igual, tá? Isso é válido simplesmente quando a carga coincide com origem de coordenadas, tá, pessoal? Quando coincide com origem de coordenadas. Que esse R que está aqui seria x, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Seria isso em coordenadas cartesianas, tá? Claro, quem é x, quem é y, quem é z? Seriam as coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto, x, y, z. Tá? Então, quanto está deslocada na direção x, né? Quanto está deslocada na direção y e z. Tá? Então, seriam as coordenadas desse ponto. E a carga está coincidindo com a origem de coordenadas, tá? Então, esse aqui seria como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Em 3 dimensões, mais ou menos assim, né? Tá certo?
que essa seria uma distância, né? Tá? E a gente acaba formando um triângulo retângulo em 3 dimensões e a gente encontra esse resultado, tá? Tudo bem, mas é uma fórmula, tá? Sempre que você tem, né, quer calcular a distância desde a origem até um ponto qualquer, cujas coordenadas são essas que estão aqui, essa distância sempre será dado por essa fórmula, tá? Você pode colocar também como se fosse uma simples fórmula, tá? A demonstração, claro, como falei, está no Teorema de Pitágoras, né? Ok, então, fazendo isso, o potencial, né, que você conhecia de uma forma mais simples, já se transforma assim, né? Então, em vez de escrever P, também aqui eu poderia escrever as suas coordenadas, como você está vendo, né? Que seria X, Y, Z, né? Tá? Esse P justamente se transforma em tudo isso, né? Ou é substituído por tudo isso. Do outro lado, a constante fica, a carga também fica, porém o R seria isso, né? Raiz quadrada dessa expressão aí. Tá certo, né? Então isso, esse seria o potencial em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas de uma carga pontual centrada na origem de coordenadas. Na origem de coordenadas. Ok? Então, tudo isso que estou escrevendo é importante, tá? A carga precisa estar centrada na origem de coordenadas. Se já está em outro lugar, imagina a carga está por aqui, essa fórmula que está aqui já vai variar. Já não vai ser isso, porque a distância já seria isso, né? Talvez outro R linha. E a fórmula já não seria isso, porque vai depender também das coordenadas dessa carga. Aqui vai aparecer uma fórmula, tá? Aí na fórmula vai aparecer isso, tá? Vocês podem até pesquisar isso, se vocês são um pouco mais curiosos, tá? Tudo bem. Então, isso. Eu tenho um potencial, então, em coordenadas cartesianas. Agora o exercício é o seguinte. Exercício. Determinar a fórmula do campo. Determinar usando, né, claro, a fórmula, né? Usando isso. É decir, você vai precisar calcular a gradiente disso daqui, tá? E você já sabe a fórmula da gradiente, né? A fórmula da gradiente seria, né, a derivada de v em relação a x. É um vetor, tá? O resultado da gradiente aqui não vai ponto, tá? Eu tô sempre me confundindo. Aqui não vai nenhum ponto. Senão pode ser confundido com um produto escalar. Aqui vai diretamente o operador, esse aqui, né, operador nabla, eu acho que já mencionei, no, né, esse aqui, operador nabla, tá? Operador nabla. Então, esse operador nabla e a função, essa é a forma correta, né? Não precisa nenhum ponto aqui, nada. Esse daí seria, né, o resultado de toda essa operação vai ser um vetor, tá? E cujas componentes desse vetor seriam, primeiro, a derivada de v em relação a x, a componente y seria a derivada em relação a y, e a componente z em relação a z, a derivada em relação a c. Esse seria. Então, você vai precisar derivar isso em relação a x, em relação a y, em relação a c, tá?
e substituir aqui, e assim você encontrará o E, né, em coordenadas cartesianas. E isso que estou pedindo. Cartesianas. Tá? Uma vez que você encontrou, verifica se é compatível. Você lembra que o campo aqui, nessa posição, o campo era o seguinte, era a constante de Coulomb, a carga, distância ao quadrado, S ao quadrado, né? Pelo ejezinho, né? Apontando para cima, um vetorzinho apontando para fora, né? Radialmente. Era isso. Então, verifica se isso é compatível. E verifica como seria em coordenadas cartesianas também isso. Tá certo? Em esse vetorzinho, né, unitário, em coordenadas cartesianas, como seria? Em coordenadas cartesianas. Tá? Então, faça isso. São várias coisas, tá? Que você precisa fazer com cuidado.